Esta é a parte 3. Assista também a parte 4. Mas, enfim, isso tudo, o que eu acho que é a minha missão dentro disso tudo? É ajudar as pessoas. Aquela palavra que aquela pessoa falou, você precisa saber servir. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Então, tem até uma frase, né? Quem não vive para servir não serve para viver. Acho que a minha função no mundo é essa, né? E tem uma música que me impacta muito, que é católica, né? Que é uma parte da Bíblia, que Jesus fala: tu te abeiraste da praia, não A barca, buscaste né? isso, não A buscaste nem barca. sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Eu não uso as coisas com minha religião, sabe? Aquilo que eu faço é espiritual, mas a minha religião é a parte, eu não influencio ninguém a seguir minha religião. Eu acho que o despertar consciencial nem tem a ver com religião, tem a ver com outra coisa, tem a ver com consciência, com você ter a noção de que a separatividade não é uma coisa. É importante em alguns momentos, mas não é o principal. O principal é a gente se sentir um com o todo, né? Então, quando eu trabalho, eu sinto que eu tenho que servir, que eu tenho que dar um respaldo para a pessoa que me procura, confiando em mim, de que, sim, ela consegue ela mesma resolver os próprios problemas e ela pode contar com seres espirituais. Quando eu estou atendendo, muitas vezes fazendo cirurgia energética, que é o que eu faço junto com a minha irmã, a gente recebe hoje em dia também os seres dimensionais, que são mais são diferentes da gente, eles já não se separam mais, eles são uma egrégora, então eles vêm como se fosse um, ou geralmente como três, mas eles não falam eu sou o João, eu sou o Antônio, não, somos os, né, de tal egrégora, então eles aparecem como pleiadianos, orianos, arturianos, sirianos, mas eles não, e eles falam que esse é o nome que a gente dá para eles, não é o nome como eles se chamam não, né, mas eles trabalham como egrégora mesmo, né, e então é dessa forma que eu tenho levado minha vida. Bem diferente, meu marido brinca, né? Eu casei com uma, estou levando outra, porque era bem diferente. Ele fala, agora Mas você faz. também, né, depois de todo esse tempo, você não pode ser mais a mesma, né? E é Não, bom isso, né? Porque um casamento duradouro, a pessoa tem que mudar, porque com tem certeza. que arejar, né? Tem que evoluir, né? E E os dois têm que evoluir são, juntos, né? são vários casamentos em um, né? Ele também vai mudando Vários casamentos bastante, tem. a gente vai amadurecendo, e ele também é de servir. E às vezes ele fica implicado, sabe? Ele fala, ai, eu tinha programado isso, agora o fulano me chamou, eu tenho que fazer aquilo, mas é a nossa É, função. Nós dois a somos gente tem que assim. ser desapegado, né, dos nossos objetivos, né? É. Então, é essa mensagem que eu deixo. Se você puder fazer o bem, não deixa para depois. Se você puder amar, ame com todo o seu coração. Não tem energia mais purificadora, mais salvadora, mais curativa do que o amor. O amor não é só um sentimento, ele é algo concreto, é algo que se instala nas energias do nosso corpo, se transforma em atitude, em ação, porque o amor de palavra não é amor. O amor, para ser amor de verdade, tem que ter atitude, tem que ter a ação. Você tem que ir em busca do outro, ajudar o outro. E quando você recebe um obrigado, um gratidão, ou até mesmo um pagamento, se você estiver fazendo uma terapia, aquilo ali é porque o universo está te falando, olha, você está no caminho certo, você está fazendo o que era para fazer. Continue assim, né? É dessa forma que eu entendo, é dessa forma que eu tenho vivido minha vida. E espero ter deixado aqui um pouquinho de gostinho em quem também vive essas coisas e que não entendia muito bem pelo que passava, querendo falar comigo para, assim, tirar dúvidas, né? Eu vi que eu tenho contato hoje em dia
com a Eliane, que também foi entrevistada por você, e como a gente se ajuda, né? Como a gente faz trocas, porque se estamos doidos em conjunto, porque uma entende a outra, né? E fala, não é doideira, não, isso é real. É bom ter alguém que te ouça e que te entenda as coisas pelas quais você passa, né? Pois é, se você quiser, inclusive, deixar o seu contato, né, para as pessoas entrarem em contato com você, é só você me passar, autorizar, dizer qual o contato que você quer que deixe, se é o WhatsApp, se é... Pode ser o WhatsApp. Aí eu coloco na descrição do vídeo, né, porque... O Instagram é aberto também, eu tenho o Lúcia Brienza, que é o fonoaudiólogo, Lúcia Brienza, a terapeuta, que eu ponho mais as terapias holísticas, para não misturar muito, que é muita coisa que eu faço, né? Enfim, e aí é isso, se quiserem falar comigo. A questão do contato, eu só não falei uma coisa, que eu não sei se depois você encaixa aí, né? Mas contato físico com um ser extraterrestre não é nada legal, viu, gente? Eu fiquei muito tempo com labirintite, com hemorragia por 3 meses. Eu tive muitas consequências físicas que demorou muito para passar. Eu tive uma coisa chamada despertar da Kundalini, que é um negócio difícil de lidar, porque quando vem aquela expansão na consciência, beleza. Eu não estava preparada, foi legal, opa, abriu, né? Mas e depois, na hora que desce essa energia, a hora que vem a depressão, eu tive que passar por tratamento, inclusive, por 1 ano e meio, assim, com psiquiatra, psicólogo e acupuntura. Detalhe é que na acupuntura é que foram apresentados para mim os seres extradimensionais, né? Então, cada dia na sessão aparecia um, falava para mim, eu sou aquiliano, não sabia nem o que era isso, não tinha ouvido falar ainda. E ele vinha, se mostrava, eu de olho fechado, toda agulhada ali, não podia nem sair correndo, né? Ele se mostrava como ele era tão de determinada cor, aí no outro dia veio o pleiadiano, no outro dia o oriano, no outro dia aquele, gente, como é que ele chama? Reptiliano. E olha, ele mostrou que ele trabalha bem no nosso corpo, principalmente na nossa coluna. Engraçado isso, né? A gente às vezes fica com essa coisa de que o reptiliano é ruim, mas eles fazem um trabalho lindo com a nossa coluna, os sirianos. Tive uma confirmação desse siriano, porque quando ele veio e se apresentou, ele fazia uma marteladinha na minha coluna toda. Eu sentia aquele martelinho relaxando, falei, nossa, mas que interessante isso, olha só. E aí, numa semana seguinte, que eu fui fazer o reiki, aplicar o reiki numa senhorinha, ela falou, olha, a parte que eu gostei mais foi aquela que você ficou dando marteladinha na coluna. Eu falei, não dei marteladinha nenhuma, não, deixa eu te contar uma coisa. E aí eu contei, inclusive, para ela do que era, porque eu sabia que ela era preparada para receber essa informação, porque foi ela que me deu o livro do Nosso Lar, muitos anos antes. Foi isso. Acho que não faltou falar nada do que eu falaria aqui, né? Mas... Bem, você só não falou da questão do chip, quando você falou do chip, né? Depois você me disse que teve que fazer um trabalho para deixar ele anular, né, a atuação dele, porque estava lhe causando problemas. Isso foi em 2009, final de 2009, virada do ano para 2010, que eu quase passei a virada do ano no pronto-socorro, porque eu estava com labirintite fortíssima. Eu fiquei 1 semana andando de gatinho em casa. Eu só tomava banho se alguém sentasse no banheiro do meu lado, porque eu, além dessa labirintite, eu tinha sangramento que ficava essa altura de sangue no box, e eu não tive hemorragia, nenhum médico podia me examinar, porque eu estava sangrando. Quando finalmente um médico pôde me examinar, ele falou, você não tem nada, toda mulher passa por isso alguma vez na vida, eu nunca ouvi falar que passasse, porque não é assim. Bom, passado esses distúrbios do contato, eu tinha visualizações, eu tinha premonições dadas por esses seres. Eles me mostravam um redemoinho no teto, quando eu estava deitada, e por ali eles me mostravam alguma coisa que aconteceria no dia seguinte ou umas semanas depois. E uma vez que eu vi um acidente de avião, eu falei, eu não quero ficar vendo essas coisas.
E aí, realmente, acidente eu não via mais. Esse acidente aconteceu de fato, né? Mas eu pedi, já que eu tive depois a informação de que aquele material genético, aquele sangramento, era material usado para colonizar planetas, eu falei, se eu tenho filho por aí, eu quero conhecer. Vocês não me deixam sem saber. E um dia eu fui levada para uma nave, eu acho que foi sonho lúcido, porque eu não me lembro fisicamente estar lá, mas eu me lembro do chão, de pisar, eu sentia o corpo ali presente, né? Eu passei por um corredor que tinha várias portas, uma dessas portas tinha aquela janelinha de vidro que você consegue ver dentro, e eu vi vários saquinhos que eram como úteros fora da barriga, pendurados com fetos dentro. E quando eu cheguei na última sala, era um quarto redondo, com janela, como numa nave, né? Uma cama redonda desarmada, uma escrivaninha arredondada, um mocinho de uns 14 anos atrás dessa escrivaninha. E ele tinha uma aparência híbrida, era meio humano, meio extraterrestre, ele tinha pouquíssimo cabelo, ele olhou para mim, sem emoção. Eu fiquei emocionada, porque eu falei, então é ele, o meu filho, né? Sem emoção, e ele falou suavemente. Eu ouvi a voz dele, mas eu não ouvi o que ele... não vi movimento de boca. Ele tinha uma boquinha muito pequenininha. Ele falou, então, é aqui que eu vivo. Meu nome é Zion. Z-Y-O-N. E eu fiquei, assim... inclusive, quando eu olhei para a cama desarrumada, isso já é um julgamento, né? Eu senti que ele ficou bem incomodado com isso. Uns anos depois, uns anos, alguns meses depois, quer dizer, se ele tinha aparência de 14, o tempo lá passou bem mais rápido, porque aí ele já tinha 21. E ele me mostrou a mulher dele e o filhinho. Ele estava carregando um bebê no colo. A mulher dele já com mais cabelo do que ele, um cabelo preto, liso, os olhos grandões também, amendoados, assim, bem pretos, bonitinha a menina. E ele todo alegre, nesse momento ele mostrou emoção. E ele me apresentou a mulher dele. Ele falou, Alexia. Aí ele soletrou, A-L-E-X-Y-A. Eu achei engraçado esse negócio dele soletrar, porque acho que eles gostam que a gente escreva direitinho. Na hora que eu pensei, Paulo, ai, parece Alexia. E eu já vi a cara dele fechar. Ele fechou a cara, tipo assim, não confunda, né? Não tem... que isso? Tá tirando sarro com gente, né? Eles não gostam de brincadeira, pelo visto, né? Não ia me dar bem morando lá com ele. Bom, aí ele me mostrou o filhinho. E ele falou, é o Zion. Z-Y-O-N. Então, esse é o nome dele. Kiron. K-Y-R-O-N. Kiron. E aí eu falei, puxa vida, então eu já sou vovó, né? Eu entendi que era a família dele, que ele estava me apresentando, e dessa forma ele se mostrou a mim. E eu fui entender, quando eu o conheci, eu satisfiz minha curiosidade, mas eu entendi que não é bem por aí. Se a gente tem um contrato cósmico, que a gente vai colonizar planetas, ajudando, porque nós temos corpo físico, tem muitos planetas que não têm material para construir um corpo, né? Aqui temos terra, água, fogo, ar, todos os elementos, temos a matéria, temos a pedra, enfim, a gente tem condições de confeccionar um corpo, eles não têm, porque o planeta deles provavelmente é mais sutil, tanto é que eles moram em naves, né? Não dá para descer no planeta, eles orbitam. Então, se eu fiz esse contrato de colaborar com essa colonização, eu não preciso estar conhecendo todos os filhos. Imagina para quê? Que mérito que eu tenho nisso? Não tem mérito nenhum. Eles que são geneticistas, eles que trabalham com isso, eles que precisam da gente, né? Então, a Terra não é apenas um planetinha na órbita do universo, não. Nós somos muito importantes. Nós somos colonizadores do universo, assim como nós fomos trazidos para cá e unidos, né, com seres que já existiam aqui, para fazer essa hibridização e melhorar nosso suporte, nossa consciência, nosso funcionamento biológico, enfim.
E a gente colabora agora de volta com eles, né? Se eu fosse tentar conhecer todos, acho que ia ser bem difícil, porque só o tanto de óvulos que eu vi lá naquela salinha do lado, todos penduradinhos assim, ia ser bastante. É isso. E aí esse chip, que você falou, né, para eu dizer do chip, ele tinha em comunicação com eles, e por ali eu via isso, esses filhos, eu tinha essa comunicação, e que mais que acontecia? Bom, quando eu comecei a ficar muito adoentada, um pouco véspera de ter a depressão, que eu tive depressão em 2016. 16 comecei, mas forte mesmo, que eu entendi que aquilo que eu estava tendo era depressão, foi em 2017. Um pouco antes, em 2014, eu fiz um curso com uma mestra chilena de numerologia tântrica. Ela ensinou lá toda a técnica, além da gente estudar a parte teórica, a gente estudava também as práticas, fazia as práticas, né? E um dia ela marcou de fazer comigo uma auricular, ela punha sementinhas, né? A auriculoterapia, se não me engano, que chama, ela notou que eu estava muito sem energia. Ela foi encostar em mim para se apoiar, assim, para pôr a mão na orelha, e ela levou um choque aqui. E ela caiu no chão. E eu não entendi nada. Eu falei, ué, caiu? Ela falou, o que você tem aí no coração? Ela é meio chilena, meio brasileira. Ela falou, o que tu tem aí no teu coração? Eu falei, eu estou triste porque eu perdi uma... Ela, não estou falando disso, eu estou falando... Eu tinha perdido uma amiga, achei que era isso, né? Estou falando do que tem aí no seu coração que me deu choque. Eu caí no chão, você não viu? E no que ela falou isso, apareceu um ser ali para ela. Eu não o vi, eu senti uma presença, eu olhei assim, mas eu não enxerguei. Ela achou que eu estava enxergando, porque eu olhei diretamente para onde ela estava vendo. Né? E ela falou que era um comandante, também não sei quem que ela viu, um comandante estelar, e que ela gritava com esse homem. Gente, eu fiquei com uma vergonha, porque a sala da escola nunca estava cheia, e ela ali gritando com aquele cara, ela falava, você não pode fazer isso com essa menina, você está tirando a energia dela, ela está ficando doente, desse jeito, não sei o quê, brigou. Falou, eu vou retirar o efeito desse chip aí seu. E marcou um dia para me fazer uma cirurgia energética, que faz parte, inclusive, do aprendizado do reiki. E ela me pôs lá, deitada na cama, eu fui na casa onde ela estava hospedada, né? E ela me pôs lá com uma pedra, um quarto rosa, eu fiquei segurando aqui, e ela pôs a água com sal, e ela fez lá umas coisas que eu na época não entendia, porque eu não era ainda mestre de reiki, eu ainda tinha já os 2 primeiros níveis, mas não tinha feito o terceiro, eu não sabia como é que fazia essa cirurgia, e aí então eu fiquei com muito medo, porque da janela, eu estava deitada aqui na cama, que tinha uma janelinha pequena no apartamento, por ali eu via naves triangulares, pretas, redondas, várias, umas 3 pelo menos, circulando por ali, e eu sentia uma energia brava, que não queriam que tirasse, desativasse o tal do chip. E eu nem tinha pedido para ela desativar, eu nem sei se eu fiz bem de desativar ou não, se era para desativar, se não era, eu sei que o negócio parou, tanto que eu testei um pouco antes de entrar, falei, deixa eu falar um pouco. Na hora que terminou, não tinha mais barulho nenhum, mas depois eu falo sobre isso. E aí eu vi aquilo, fiquei com muito medo, e do meu lado eu vi um índio, e eu não sei se esse índio era minha egrégora, se era dela, eu achei na hora que era dela. Ele tinha um cocar, então ele lembrava mais os índios incas do que os nossos índios aqui. Mas não sei, pode ser dela, pode ser meu, sei lá. Mas ele ficou o tempo todo ajoelhado do meu lado na cama, a partir desse momento que eu tive medo, que tinha essas naves ali. Porque a impressão que dava é que elas iam entrar ali no quarto, né? Aí terminou essa cirurgia, tudo, esse índio sumiu, e eu voltei para casa e eu fiquei conversando com uma amiga que tinha ido me acompanhar, a gente voltou. Eu falei, será que eu fiz bem de tirar isso? Ela falou, eu não acho que você devia ter tirado, não. Eu acho que ela sabotou você. Eu falei, não deve ter sabotado. Estava realmente fazendo mal para mim, estava me sugando muita energia. E mudou depois que ela tirou? Mudou. Toda vez que eu me aplicava reiki,
Esse chip pulava. Eu não o visualizava, mas eu sentia um elástico. Ele pulava em várias direções. E eu falava, será que ele está fugindo? Principalmente quando eu punha a mão aqui. Será que ele está fugindo da energia? Mas não, eu acho que ele estava se energizando, porque eles vêm em busca justamente da energia do coração, que foi o que esses seres que ficaram muito tecnológicos, muito racionais, eles perderam isso. Eles hoje em dia... As emoções, né? Mas as emoções que o ser humano tem, que vão do ódio ao extremo amor, eles não têm mais. Né? É tudo muito blasé, né? Muito ali na bordinha. Né? E aí, quando eu fazia o reiki, acontecia isso. Então, sugava muita minha energia. Eu era uma pessoa que sempre fui muito ativa, eu estava ficando meio cansada mesmo. E tanto é que depois me veio o estresse, mas enfim, quando tirou, eu senti falta. Porque aí eu fazia reiki, não tinha pulinho nenhum, eu não via mais portal nenhum se abrindo no teto, eu não tinha mais o sonho de entrar em nada, de ver filho, coisas que eu tinha. Teve muitos sonhos que foi sincrônico, que inclusive eu sonhava, minha filha sonhava na mesma noite. Acho que era uma confirmação de que a gente estava mesmo indo para o mesmo lugar. Eu sempre fui muito de ter projeção astral, né? Eu trabalho muito na hora do sonho. E eu vejo minha irmã mais nova no sonho, nós trabalhamos juntas ali em camadas bem densas, viu? Bem subsolo do subsolo mesmo, né? Mas, enfim, a gente faz isso juntas. É uma família, assim, né? Minha mãe, eu e minhas duas irmãs somos dessa natureza, e eu sinto que eu tenho, a minha filha e meu filho também tem um pouco disso, meu marido, então a gente vai se juntando, né? Mas quem trabalha com isso mesmo sou eu e a minha irmã mais nova. Porque a gente se tornou terapeuta justamente por causa dessas habilidades. Eu acho que é um chamado, né? Foi a que você me apresentou no início, né? Como é o nome dela? Maria Aparecida. Maria Aparecida. Isso. É a sua irmã mais nova, né? É a minha irmã mais nova. E hoje ela falando com você, que eu descobri que ela também teve uma EQM, né? Eu sei de várias coisas, aquela cura que aconteceu, né? Quando a gente estava fazendo uma cirurgia reiki nela mesma, eu fiz, pedi que ela também se impusesse a mão, e houve ali uma cura que é comprovada nos exames, eu acho que isso ela vai mostrar para vocês quando ela for ser entrevistada também, né? E depois comprovadamente, né, nos exames médicos. É isso. Eu não sei se eu respondi do chip tudo que você queria. Ele é físico, ele também se escondia, viu? Então eu não sei se ele foi desativado ou se ele mudou de lugar, porque aí ele começou a mudar para outros lugares. Sim. Então, de repente, quando fizermos a cirurgia, ele pode ter se escondido ali, mas dizem que a gente tem muito mais de um, né? Que às vezes é implantado até no útero, em várias partes do corpo. Eu tinha uma coisa de criança que era assim, que depois eu vim descobrir que eu era abduzida desde criança, né? Eu punha feijão dentro do nariz. Eu vivia pondo grãos de feijão dentro do nariz. E lá vinha o médico, era um médico de família, ele vinha em casa, Lucinha, de novo, meu apelido era Kikika, Kikika, de novo você pôs feijão no nariz? E ele tirava com a polícia. E eu dava risada, e depois eu punha de novo. E eu acho que isso tem a ver com os chips que eles põem pelo nariz. Porque eu depois vinha descobrir por regressões, né, que eu já tinha sido levada, muitas vezes eu era levada para ensinar as crianças a brincarem. Então eu tenho essa memória, eu correndo num campo com grama até aqui em cima, aquele campo bem plantado mesmo, né? E eu ensinando as crianças lá a brincarem. Algumas crianças que não sabiam brincar. Brincar era comigo mesmo, né? Então, foi isso. Participei também de um projeto, quer dizer, participei compulsoriamente, né? Isso eu descobri também em regressão. Lá na época dos militares, eles faziam umas coisas que eram para simular a abdução, para conseguir ver como é que as crianças reagiam, né? Então foi implante de memória, então também tenho isso na minha história, não só o contato real, como também o contato energético que eu tenho hoje em dia, e como esse contato militar aí que era plantado na memória das crianças. A gente era levada de tempos em tempos para ser feito
exame de sangue, coleta de sangue, etc. E isso eu vi claramente numa das regressões, né? É isso, existe isso. Ok, Lúcia. Esse seu relato é muito completo, né? Porque você já conta, já analisa, já conclui e deixa sua mensagem, quer dizer, foi tudo realmente. Ele é autoexplicativo, né? Mas E falta das suas observações, se você tiver. de qualquer forma, eu gosto sempre de pensar algumas coisas assim, só para comentar, né? Para ilustrar, realçar alguns pontos, né? Assim, você é da música e eu sou das imagens, né? Porque eu sou arquiteto e Isso. também gosto de pintar, né? De cores. Então eu olho assim como se fosse um quadro e puxo alguns pontos, né? Só para realçar, para ajudar as pessoas a prestarem atenção, né? Então, vou fazer Bem assim. mais do que isso, viu? Você não realça, não. Você é bem mais do que isso que você está se definindo. Você dá um show, uma lição, você nos Eu ensina. vou muito assim pela necessidade, né? Eu tenho um dom, né, que é de conseguir organizar o todo, às vezes tirar uma conclusão, né, da situação, e resumir, né? Eu tenho essa capacidade. Mas isso é muito assim, quando precisa, vem, né, a intuição e eu faço. Nesse caso seu, eu queria só chamar atenção para alguns pontos. Uma coisa que eu achei interessante é esse seu vestido, porque você mostrou para mim umas fotos que você tirou, onde aparecia uma luz azul. E a luz Exato. azul tinha esse tom aí, né? Eu pus 5 blusas em cima da cama, falei para o meu marido, qual que você acha que eu ponho para a entrevista? Ele falou, põe essa aqui. E ele apontou a azul. Eu falei, não vai ficar muito azul? Não. Ele falou, não, vai ficar bom. E exatamente quando eu te mandei umas fotos, né, que foi um dia que eu fui numa pessoa fazer uma cirurgia energética, e nessa cirurgia quem apareceu foi um ser, nem sempre aparecem visualmente assim, às vezes aparece só enquanto eu estou de olhos fechados, eu vejo, tenho comunicação, eles se apresentam, né? Mas nessa, nós três, eu, essa moça que estava recebendo a cirurgia e a irmã dela, que eu pedi que estivesse junto, eu gosto sempre de ter uma outra pessoa junto, né? Dizem que sempre o terceiro é a testemunha, né? Então é sempre bom ter três. Eu pus minhas pedrinhas ali do lado, fui tratá-la tal, e nesse momento nós três ouvimos um ruído que era circular. Eu falei, vocês estão ouvindo? É uma nave estacionada aqui em cima do prédio de vocês. E elas, nossa, né, eu estava pensando de onde que vinha esse ruído. Parecia aquela lâmpada que fica fazendo barulho quase para queimar. Sim, um zumbido. E aí, então, conforme foi indo, eu fui tirando todo o conteúdo dela e eu falei, gente, mas eu estou tirando tudo, então ela vai perder esse órgão, né? O que está sendo mostrado? E aí, nessa hora, minha mão foi puxada para o lado, para o meu lado direito, e dali vinha uma luz dessa cor, bem intensa, e essa luz pegou e levou o órgão. E eu falei, peraí, mas está levando? Como é que isso funciona? Porque sempre que acontece, eu não perguntava até então, mas nesse dia eu quis perguntar. Por quê? Porque eu perguntei para a irmã dessa moça, falei, você viu alguma coisa? Ela falou, veio uma luz aqui. Como tinha um aparelho de som dela ali, que era meio coloridinho, ela achou que estava ligado e ela não se tocou. Mas na hora que eu perguntei, ela olhou e falou, nossa, não é dali do som? Então eu vi, sim, eu vi uma luz, e foi exatamente do mesmo lado, quer dizer, eu aqui, ela de frente, para mim estava na direita, para ela estava na esquerda. E aí, então, quando eu vi, quando eu senti novamente o impulso de pegar, e eu senti que eu peguei o órgão e pus de volta, e pedi para as três, para as duas, também me ajudarem a selar ali a aura, né, para aquele órgão funcionar, e nisso ele resolveu me explicar. E eu acho isso de uma generosidade imensa, porque a gente tem uma ciência muito atrasada com relação
há muitas outras egrégoras que existem por aí, né? Ele tem uma medicina há centenas de anos à frente da nossa, então ele falou, sabe aquele aparelho que vocês fazem órgãos em 3D? E eu concordei. Ele falou, então, o nosso já é muito mais avançado, o órgão é feito de uma maneira melhor, inclusive com as conexões, quando a gente coloca as conexões já são realizadas, inclusive as conexões cerebrais. E aí ele me mostrou que até no cérebro eles interferem para que não haja rejeição daquele órgão. Sim. Que órgão foi esse? Foi um órgão que eu considero, pelos meus estudos na área, que é um órgão perispiritual. Não é o órgão físico mesmo. Sim. Se a pessoa tiver que curar o físico, esse é com os nossos médicos, que por enquanto são muito atrasados. Eles ficam horrorizados com o nosso atraso de retalhar o corpo humano para fazer alguma mudança. O certo deles é coloca energia, né? Não, e pelos relatos que a gente ouve, a gente vê que as curas de pessoas, por exemplo, que tiveram EQM e voltaram curados, né? Acontece lá, né? Reflete aqui, né? Mas, inclusive, os tratamentos, né? Tem locais de tratamento, hospitais. Quer dizer, a pessoa fica lá, às vezes está até em coma aqui, em estado de coma, mas é levado para um hospital lá e é tratado lá. E aquilo reflete no corpo aqui, né? E aí Parece eu tenho uma história para te contar sobre isso, que foi num outro dia que eu fiz, aí eu estava na casa da minha irmã, a minha irmã ficou como substituta no reiki. É assim, ela deita, eu vou enviar para uma outra pessoa, mas quem vai receber ali é ela, é uma... chama de a pessoa está reiki. distante, né? E ela serve como... Isso. E essa pessoa precisava de um tratamento nos olhos. Bom, eu fui tratar, essa minha irmã já tinha feito um tratamento nos olhos também, e então estava ali na sintonia, né, de cura de olho. Eu fiz, estava fazendo a imposição, de repente eu vi um desdobramento, 3 pessoas, era ela aqui no meio, uma em cima, uma embaixo. Eu falei, uai, de quem que eu vou cuidar? Aí eu ouvi dizer, esse era um ser branco. Ele falou, cuide dos seus. E aí, na hora que ele falou cuide dos seus, apareceu assim um estádio imenso, cheio de macas, uma do lado da outra, todas branquinhas. Era como se fosse um Maracanã inteiro de maca. E eu aqui com as duas, com a pessoa desdobrada para cima e para baixo. E aí eu falei, bom, cuidar dos meus são esses 3 aqui, né? Não sei nem quem são os outros 2. Aí eu entendi que era a minha própria irmã, a moça que eu estava tratando à distância, e mais uma outra que provavelmente era a minha outra irmã, né? Ela também tem um problema nos olhos. E aí, então, eu fiquei aqui. Nisso, apareceu um escaninho de metal. 3 gavetas quadradinhas no ar. E ali, eles abriam e falavam, não misture os DNAs. E aquilo, eles foram desmembrando os olhos. Era uma película, um líquido branco, um líquido mais escuro, um músculo, um nervo. Olha, era tanta estrutura nesse olho que eu nem sei dizer para você. E eles não queriam misturar os 3 DNAs. Ok. Mas com o resto da turma ali, eram muitos seres trabalhando. Ali eu via de todos os tipos. Eu via os pleiadianos, os arturianos, eu via aqueles médicos espirituais que a gente ouve falar, que são os mais famosinhos, mas com as turmas deles também era muita gente trabalhando para aqueles que estavam ali, que eu não sei se eram encarnados ou desencarnados, eu sei que eram um monte de marcas, uma do lado da outra. E aí, nesse dia, eu entendi como é que eles faziam essa dissecagem do órgão. Então, leva para lá, trata lá, daí traz. E eu entendi muito mais. Eu entendi que não são eles que vêm para cá. É a gente que entra num lugar mais elevado. Então, eu é que vou para a 5ª dimensão, para a 6ª dimensão, trabalhar com eles. Eles me levam espiritualmente para lá. Eu estou aqui, ó, fisicamente, trabalhando. Quem está de fora está vendo isso. Mas eu, espiritualmente, estou em outro lugar. E é ali que a gente se encontra. E não são eles que, então, descem tão baixo aqui, porque eu acho que a frequência nossa não dá para eles, né? É verdade. Mas é isso.
essa história do hospital aí, É, que eu entendi realmente. dessa forma, né? Eles Eu estavam sei trabalhando que e era mais uma. as curas acontecem primeiro no corpo astral, né? No corpo energético e Ah, reflete no corpo físico, né? exatamente. Teve também um menininho que nós atendemos à distância por impossibilidade dele vir, ele é do Rio Grande do Sul. Ele nasceu já com problema cardíaco, tinha sido desenganado, e aí nós o atendemos pela cirurgia Reiki, e foi nos avisado que esse coraçãozinho ia ser trocado, foi trocado, e o menininho está aí, está já com 1 ano e pouco, e vivendo. Ele tem algum problema, claro, porque foi estacionado desde bebezinho, recém-nascido, né? Mas ele continua vivo, está bem, ele não tinha nenhuma expectativa de passar de 15 dias de vida. Uma outra pessoa que também teve comprovado no exame que foi feita a cura dela do joelho, eu via os parafusos entrando nos joelhos dela, e conforme eles chegavam perto da perna, eles viravam carne. Aí eram colocados ali, quer dizer, dentro do corpo eles estavam totalmente integrados, né? Uhum. E assim temos vários relatos, alguns que a gente consegue constatar no exame físico, no exame médico, outros que não dá para constatar, mas isso a gente nem pede, a gente não tem essa desconfiança, entendeu? A pessoa nos relata melhor e está tudo certo. É. Ainda sobre a cor do vestido, você disse que o arcanjo, né, quando apareceu para lhe levar, para ver o que aconteceu naquela sua EQM, ele tinha. A luz era dessa cor A também, luz né? era dessa cor. A luz do Arcanjo Miguel, a luz do Arturiano, a luz que ficou refletida nas fotos que eu te mandei, né? É. Aquelas E fotos. eu já vi, assim, quando eu vou meditar, que eu fecho o olho, me concentro, aí bem aqui no centro forma-se um vórtice assim, de luz, e é dessa cor também. Ela mexe um pouco assim, mas é dessa cor. Tem alguma coisa nessa cor, porque, como eu te falei, foi escolha do meu marido, mas eu acho que foi por sintonia, porque, inclusive, na foto que eu tirei dele, e que ele ficou com essa cor toda, assim, ele estava de roupa branca, mas toda a lateral. A lateral. Foi o dia que eu fiz aquela cirurgia que eu e a outra moça vimos essa luz azul. E essa luz azul ficou refletida nele. Ele falou, vocês fazem as coisas e eu que fico com reflexo aqui, né? Que saiu na foto. Na outra foto que ele tirou de lá para cá, que ele tirou de mim com as outras moças, né? Saiu no quadro o serzinho ali, né? Saiu o registro do ser. Eu vi, no quadro tinha um formato assim, humanoide, né? Da cor assim, parecida com essa. E com a mão entregando um buquê de flores, alguma coisa assim, não sei bem. E à medida que eu for editar, eu vou colocar aqui essas imagens que você mandou para mim, para as pessoas visualizarem também. E também teve um dia que eu estava fazendo curso, por isso que eu quis fazer hoje aqui na minha irmã essa entrevista, que as coisas que acontecem aqui são bem diferentes, né? Quando estamos as duas juntas, né? Não só aqui, mas quando estamos juntas acontece muita coisa. E a cachorrinha dela, na época, assustou-se. Nós duas estávamos assistindo uma live sobre arturianos, e a cachorrinha dela se assustou. Eu percebi que é porque eles estavam ali presentes. Eu pedi, por favor, não se mostrem para ela, porque ela está com medo. Mas deu tempo de eu tirar uma foto e sair o rosto dele assim na. Agora, sobre a sua EQM ainda, eu tenho algumas curiosidades, né? Eu me lembro que você falou que quando você teve medo de que a água entrasse, porque quando a gente sem querer respira e a água entra aqui, é uma agonia muito ruim. Mas parece que você não passou por isso. Apesar da água ter entrado, você não sentiu isso, né? Esta é a parte 3. Assista também a parte 4.